Boa noite! Estamos começando mais uma quarta corrente do bem. Hoje eu vou conversar com o meu amigo, meu mestre, Dr. Alvin Brenner, doutor em História pela UFMG, professor. Opa! Bem-vindo aí, ó, grande Marcos, do Comunidade em Ação. Enquanto o nosso convidado não vem, eu vou fazendo aqui alguns registros, porque nessa quarta corrente do bem, opa, mais gente chegando aí, eu sempre faço referência a pessoas que estão empreendendo, que estão na labuta, na dificuldade. Opa. Então, eu queria aqui registrar, tá? Sempre o apoio da Rose Rosa, da plataforma Iluminamente, que está sempre prestigiando aí os eventos, sempre incentivando. Vocês podem acessar, ô Márcio, seja bem-vindo, acessar no www.iluminamente.com.br, tem vários serviços, psicologia, psiquiatria, e nesse período em que a saúde mental tem sido recorrente, as pessoas sempre precisando, então é importante. Meu amigo Emerson, que está entrando aí para vocês, e também mostrando o seu serviço, tá? E estou aguardando aí o meu convidado chegar, ele deve estar com problemas aí para entrar. Enquanto isso, eu vou fazendo o que eu proponho na corrente do bem, que é divulgar os serviços aí dos amigos. Queria divulgar também, aproveitando a presença aí do Márcio, do Mai Bronze, da filha dele, que para que as mulheres possam aí trabalhar com bronzeamento artificial, com a sua beleza, 92726112 ou 85767985, falar com Maiara. Também divulgo aí o Paulo, que ele faz trabalhos domésticos, conserta um tanto de coisa, o famoso marido de aluguel. O cara está na batalha, precisando trabalhar. 9825125566. Também a Laura, que já fez uma live comigo sobre açaí, ela faz um açaí delicioso. Quem quiser encomendar, delivery, 995518909. Depois isso tudo vai estar na descrição para vocês. Meu amigo Celso, que está fazendo aí patês de berinjela, temperos, muitas iguarias bacanas, delícias da casa do Celso. 9824-78-603. Também divulgo aí o trabalho do meu amigo Emerson Fernando, que é de consultoria imobiliária. É só falar com ele no 9946-22101. E também meu amigo Mr. Green, ele tem uma página no Instagram, Mr. Green Alô Verdes, vai estar na descrição também. Várias dicas de ciências, é um trabalho voluntário muito bacana que ele faz também. E aí queria divulgar também, para quem precisar de uma formatação de computador, notebook, o serviço do Silas, é só fazer contato comigo que eu encaminho para ele. E também Maria Aparecida, que está precisando trabalhar, ela faz serviço de faxina, tem boas referências. Vó da Heloísa, minha aluna, quem souber de alguém que está precisando de uma faxineira, aí é só fazer contato comigo que eu encaminho também. E também queria divulgar aí uma vaquinha para ajudar o Toninho, que nós estamos chegando aí dia 2 de abril, agora é Dia Mundial do Autista. Eu sou pai de uma filha autista de 14 anos, como todo mundo sabe, mas ele é um adulto, coisa que a gente pouco tem referência, que não havia diagnóstico naquela época,
Mas, além disso, ele tem cegueira, já passou por várias situações difíceis, tem uma alimentação que ele precisa muito, fraldas. Aí, quem quiser contribuir é lá no vaca.me/1890730. E o Pix dele é o 842-172-43634. Bom, meu convidado está com... ele está me respondendo aqui no WhatsApp. Deixa eu ver se eu acho o Dalvite aqui. Achei o Dalvite aqui, ó. Beleza. A Késia entrando aí. Só aguardando aí o meu convidado entrar para a gente poder fazer a nossa discussão. Tá? A intenção hoje, pessoal, é justamente nós trabalharmos com o dia de hoje. Hoje fazem 57 anos em que o Brasil sofreu um golpe civil-militar. Ao pessoal do Bolivar de Freitas, sejam bem-vindos aí, minha escola do coração, onde eu estudei, onde eu também já atuei como professor, né, uma escola que eu tenho, né, muita lembrança boa, assim como o Márcio, várias pessoas estão entrando aí. Bom, gente, o movimento que resultou no golpe civil-militar, por que ele é civil-militar? Porque ele, na verdade, foi um desejo de uma camada da sociedade que estava insatisfeita com as medidas que estavam sendo tomadas pelo governo da época, João Goulart. E aí, muitas dessas medidas desagradavam parte da nossa elite econômica e que acusava de serem medidas que estariam levando o país a implantar um regime comunista. Bom, parece que agora Dalvite vai entrar. Vamos aguardar aí. Inclusive, gente, eu vou saudar o Dalvite. Até que enfim eu vou fazer uma live. Vamos posição aqui, peraí. Vamos lá. Isso ao som de Zé Martins. Eu não posso receber um Esmeraldino sem tocar Zé Martins. Precisamos de luz. E essa música é sugestiva, viu, Dalvite? Liberdade vem e canta e saúda esse novo sol que vem. Bom, gente, seu rosto aparecendo pela metade. Enquadra direitinho aí. Pronto. Melhorou a carinha aí? Tá dando para ver agora? Isso, agora melhorou. Ao som do seu mano velho, nosso querido amigo Zé Martins. Agora eu vou fechar liberdade. o computador. Vou fechar o computador. Nós vamos falar de liberdade hoje, viu, Dalvite? E até porque eu estou com uma boinazinha vermelha aqui, mas como todos observam, tem uma bandeirinha do Brasil nessa boina vermelha. Por quê? Brasil vem de pau-brasil. Brasil é vermelho. Então, essa ideia de que a primeira bandeira é vermelha, não é, meu caro? Eu estou fazendo uma campanha uma outra bandeira e outro dia. Mas ainda eu faço parte. E nem essa eu faço parte que ainda sonha em ver essa bandeira aqui sendo vista como a bandeira da democracia, né? E não com o que muitos fizeram com ela, né? Bom, mas aí, meu caro, é um recado que eu tenho dado para todo mundo, né? Eu tenho feito quase uma campanha. Eu não quero nem essa bandeira e nem o 7 de setembro. Por quê? Porque essa bandeira é a bandeira da elite. A elite que fez a independência dia 7 de setembro. Nós precisamos justamente disso, de arrumar,
De arrumar, não. De fazer a luta, claro, e no momento certo, escolher o nosso dia, que não é 7 de setembro, e escolher outra bandeira que não é essa. Né? Essa bandeira eu tenho, todos os lugares que eu tenho ido falar, eu tenho explicado para as pessoas. Essa bandeira é a bandeira da elite, não é a nossa bandeira, não é a bandeira do povo, não é a bandeira popular. Né? Culpa da escola, tá? Falo isso com todo mundo também. Eu sou um professor. Isso é culpa da escola, que é a escola que primeiro criou essa ideia de que o verde é a cor dos Bragança e o amarelo é a cor dos Habsburgo, né? O Debré, que dizia o contrário. O Debré, que desenhou a bandeira, disse que o verde era o verde das matas. Mas ninguém quis saber do Debré quando ele fez a bandeira do Império, né? Acharam bonita a ideia de associar o verde ao Dom Pedro I e o amarelo aos Habsburgo, né? E o Debré foi mais longe. Quer dizer, supõe-se, que aí não foi ele que escreveu, que o losango, na verdade, são os batalhões populares de Napoleão Bonaparte. Mas veja só, os batalhões populares. Porque o Debré ele tinha uma visão muito mais popular da Revolução Francesa, né? Essa coisa toda. Então, dizem que ele roubou o losango amarelo dos batalhões populares de Napoleão Bonaparte para fazer a nossa bandeira. Mas aí a escola, no século XIX, vendeu essa ideia de que é o amarelo dos Habsburgos e o verde de Dom Pedro I. Né? Mas a verdade é que aquela bandeira do Império é a bandeira da elite. E eu gosto muito de pedir as pessoas para comparar, por exemplo, com o brasão da polícia do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro foi criada em 1808, quando Dom João chegou lá. Então, você pega o brasão da polícia do Rio de Janeiro, você vai ver lá o pé de cana, o pé de café, e eram os produtos da elite. Né? Então, criaram uma polícia para bater nos escravos, nos escravizados que tinham naquela época. Então, isso aí. E a polícia do Rio de Janeiro mantém esse brasão até hoje. Para quê? Para bater nos pretos, nos pobres, na periferia, bater em todo mundo. Então, essa é a visão. E a nossa bandeira do Império vinha esse verde, esse amarelo, e vinha lá o pé de café e o pé de tabaco, né, que eram as maiores riquezas que o Império tinha. Quando veio a República, que foi um golpe de Estado da elite, né? Nada mais que um golpe de Estado da elite, na elite imperial, eles iam jogar a bandeira fora. A bandeira representava o sentimento deles mesmo. A diferença é que eles pediram à escola para a escola divulgar a ideia de que o verde é o verde das matas, o amarelo é o do ouro e o céu azul, né? Resplandecendo. E o lema positivista, né? Ordem e progresso. Um lema positivista sem o amor. Aí, resultado. É que eu falo Tá certo. A ideia original tinha amor, tiraram o amor do exatamente, tiraram o amor, né? Que é alguma coisinha assim mais próximo de, sei lá, da gente, né? Vamos dizer assim. Resultado. Aí eu tenho dito muito para as pessoas, temos que acabar com essa bandeira e temos que acabar com esse 7 de setembro. Né? A gente consegue, e aí sim, fazer uma luta, fazer uma revolução e ter um dia e ter uma bandeira. Nossa, do povo. Aí sim. Então, já começando com polêmica, né? Vamos apresentar direito, né, Dalvite? Bom, sim, todos que me conhecem aí, mas o pessoal das redes aí do Dalvite, que talvez não me conheçam, né? Sou o Wellington, professor de História, discípulo do Dalvite, né? E o meu mestre... porque, na verdade, quando eu lá na juventude, adolescência, quando eu estava ainda buscando ainda a minha vocação, o que eu ia fazer, foram as conversas com o Dalvite, fazendo lá trigo para quibe, né? De comer quibe cru com ele, né? Isso. Quando eu morava lá no Madrid, né? Eu ia para lá, a gente ficava conversando, você me emprestava livros, me falava sobre algumas coisas, e aquilo me motivou a realmente a dar uma guinada nessa minha opção por fazer história, né? E você já era alguém que consumia livros e livros, que fazia muitas discussões e tinha sempre um posicionamento muito crítico. Nós participamos juntos lá
na Associação Jardim Guanabara, que hoje me dá um certo desgosto, né, daquele jornal Circulador, que deu uma polêmicazinha com uma matéria que nós colocamos lá, fazendo uns questionamentos do bairro, né? É que a gente fala, jornalista foi feito para apanhar. Aí você vai, se você é jornalista, vai apanhar também. Aí, então, Dalvich, assim, então aí eu vou deixar que você se apresente aí para as pessoas que estão acompanhando aí. Bom, acho que antes de mais nada, uma boa noite para os ouvintes do Wellington, né? Essa novidade tecnológica que nos permite hoje fazer coisas que até pouco tempo eram muito caras, né? Que é entrar na casa das pessoas. Quem fazia isso era só rádio e a televisão, né? Hoje a gente entra na casa das pessoas, obviamente, as pessoas nos aceitam, né? Então, primeiro, boa noite para vocês todos, para vocês todas que estão conosco aqui. E aí eu quero começar dizendo que aquele cartaz que a Kézia fez, muito bacana, que ele pediu, eu mandei só assim, a foto estava lá linda, né? Um homem barbeado, de terno, direitinho. Aí o Hélio quebrou o carro, colocou doutor, né? Aí ficou parecendo dele. Aquilo é só para chamar a atenção mesmo, né, Hélio? Então, assim, e aí vocês encontram esse homem assim de barba, né? Isso é a quarentena, né? A quarentena é que faz isso conosco, né? Saudade do Dalvich. Né? Deixa a gente mais desleixado também. Exceto o Hélio. O Hélio está aí barbeadinho, deve estar cheiroso, essa coisa toda. Mas eu tomei banho também, né? Aí coloquei hoje uma camisa mais ou menos vermelha para poder falar com vocês. E já abri falando que não gostem dessa bandeira nem do dia 7 de setembro, né? Mas é um pouco isso. Eu também sou professor de História, me aposentei agora recentemente no turno da manhã, mas continuo com a educação de adultos aí no bairro 1º de Maio, na Escola Josefina Souza Lima, enfrentando essa pandemia, escrevendo os textos, mandando lá para o pessoal todo e sempre tentando fazer a discussão, elevar essa discussão a mais alto nível, né? Estou terminando agora meu doutorado, se tudo der certo, e vai dar certo, até o dia 31 de maio eu defendo essa tese na Universidade Federal de Minas Gerais, na Faculdade de Educação, onde eu estou discutindo, tentando responder um pouco, obviamente nenhum historiador dá conta de tudo, né? Mas a gente contribui com ideias, né? Tentando mostrar como que nós brasileiros, nos tornamos muito conservadores em função da escola, né? O fato da gente ser bastante conservador não quer dizer que não saia daqui uma revolução. Claro que sai. Apesar de que, até hoje, na história e na historiografia que a gente vê, a palavra revolução sempre foi a revolução dos ricos, né? A revolução mesmo dos conservadores. Então, só para vocês terem uma ideia, quando eu resolvi fazer essa tese, eu parti de algumas frases que são muito, como é que eu diria assim, muito basilares do pensamento político brasileiro, né? Então, uma delas é de 1839, que eles atribuem ao Bernardo Pereira de Vasconcelos, que é o sujeito que eu pesquiso, em que ele fala: é preciso parar o carro da revolução, né? Então, assim, o Brasil tinha acabado de entrar num processo revolucionário muito forte, em que a elite manda embora o imperador, Dom Pedro I, né, o processo da abdicação e o processo da regência, mas, mais do que isso, as lutas populares estavam pelo Brasil afora. Então, você tinha desde a revolta de Manuel Pombo, no Rio de Janeiro, né, um escravo liberou mais ou menos 200 escravos na região de Vassouras, região cafeicultora de Vassouras, passando pela cabanagem do Pará, pela Sabinada, pela Balaiada, todas as revoltas, passando pelos malês da Bahia, né? Então, aquele momento ali de década de 30, de 1830, foi bastante forte para o pensamento político brasileiro, justamente por causa disso, porque
a elite teve que enfrentar essa série de revoltas populares. E o Bernardo é um que vai usar muito essa frase. Vai usar muito, atribuem a ele essa frase. Mas eu percebi que era uma frase que era da elite toda, de toda a elite brasileira daquela época. É preciso parar o carro da revolução. Essa foi uma frase que me intrigou. Por quê? Porque ela se parecia muito com uma outra frase que eu já conhecia, que é do Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Para quem não conhece, mas mora em Belo Horizonte, é o patrono da Avenida Antônio Carlos, né? Ela se chama Avenida Presidente Antônio Carlos por causa disso. Ele era presidente da província de Minas. E quando resolveram fazer o que ficou conhecido como Revolução de 30, a ideia a ideia não, digamos assim, o pensamento que sintetiza a revolução é uma frase dele, quando ele vira para Getúlio e fala assim: façamos a revolução antes que o povo a faça. Né? Porque a década de 1920 também foi uma década que os livros de história não trazem com muita, digamos assim, com maior impacto na nossa, mas foi uma década em que as lutas populares também cresceram muito. Desde a greve geral de 1917, né, em São Paulo, pegou São Paulo, pegou Juiz de Fora, que na época era uma cidade maior e mais importante que Belo Horizonte, era um grande polo têxtil, né? Uma série de coisas, que culminou numa revolução também conservadora, a partir dessa frase do Antônio Carlos Ribeiro de Andrada: façamos a revolução antes que o povo a faça. Ou seja, o povo estava na iminência de fazer a revolução. Então, toda vez que o povo vai chegando perto da revolução, a direita vem e dá o seu golpezinho de Estado, né? Que sempre leva muita gente, infelizmente, para o cemitério. Então é isso, eu estudo muito essa elite, vamos dizer assim, né? Isso aí, justamente para tentar responder por que nós também, que somos pobres, que somos trabalhadores, né? Que somos operários, né? Hoje nem se fala muito nisso, né? Nós somos muito Uber, né? Muito iFood, né? 99, por aí vai. Por que nós, mesmo pobres, também assumimos muito na nossa fala, no nosso gesto, no nosso comportamento, inclusive no nosso comportamento político, uma visão bastante conservadora da sociedade? O que é uma pena. Mas tenho percebido que é uma verdade. Né? Bacana, Dalvite. Tem mais pessoas entrando aí para nos prestigiar. Aí, se eu esquecer de alguém, por favor, me perdoe, né? Mas estou aí com o meu grande amigo Eliomar Dutra, que vai me dar o prazer de fazer uma live bacana semana que vem sobre empreendedorismo. Muito bom. Seja bem-vindo, participe conosco. Dalvite, hoje, na quarta-feira, eu dou o nome para essa live de Corrente do Bem. Não é naquela intenção de fazer a velha oposição do bem e do mal, mas no sentido de mostrar que, através de ações solidárias, nós conseguimos construir algo novo. Antes de você entrar, eu fiz uma propaganda aí de alguns amigos que estão aí na labuta, nesse momento de crise, criando alguma coisa, tentando sobreviver. Mas nosso país, todo mundo é unânime em dizer que esse país tinha tudo para ser a maior potência do mundo. Nós não temos fenômenos naturais aqui significativos, do tipo terremotos. Nós temos, como dizia o Caminha, uma terra onde plantando tudo se dá. Nós temos Sua frase anterior já deu música. Quem é mais novo, quem viveu os anos 80, conheceu um grupo de São Paulo chamado Premeditando o Breque. Né? Aí eles chamaram Caetano Veloso para cantar essa música com eles, né? E o refrão é um samba, exaltação, muito bonito o samba. E aí o refrão era assim, mais ou menos assim: aqui não tem terremoto, aqui não tem revolução. Esse é um país abençoado, onde todo mundo mete a mão. Tem esse detalhe, né? Um samba maravilhoso. Parece que precisava de ter alguma... Eu estava vendo o povo da Islândia lá jogando vôlei lá em frente ao vulcão.
parece que a gente tinha que ter um vulcão aqui, alguma coisa que as pessoas pudessem, né, se unir para alguma coisa, né? Sim. Inclusive, inclusive até a nossa solidariedade é uma solidariedade muitas vezes capenga, né? Porque as pessoas, o que muitas vezes a pessoa, quando nós tivemos um momento, né, em que no governo Lula, por exemplo, que a empregada passou a andar de avião, que as pessoas passaram a ter uma forma de vida mais um pouco mais nivelada, né? Tirando um pouco da camada de cima e distribuindo um pouquinho mais de renda. Tirou dos ricos uma coisa que hoje eu vejo que eles gostam muito de fazer. Igual estou vendo na campanha. Está com fome, dá de comer. Muitas vezes as pessoas acham que o pobre ele precisa resolve o problema do pobre com gestos aí, digamos, de caridade para aliviar a consciência. E nós percebemos que todas as vezes nós tivemos momentos na história brasileira em que nós tivemos uma guinada para que acontecesse algo um pouco diferente, ou seja, que as pessoas pudessem ter um pouquinho, e era isso que estava naquele pré-64 acontecendo. As reformas que o João Goulart propunha não eram como a marcha pela família, por Deus, pela propriedade, foram dizer que não era a implantação do comunismo no Brasil. João Goulart passava longe de ser um comunista. Mas eram reformas que, de uma certa forma, foram taxadas de comunistas porque elas iam na direção contrária do que a elite quer, que não é deixar, que não é dar esmola para o pobre, mas dá para ele terra, dá para ele estudo, que era a reforma universitária, a reforma agrária, dar condições para que as pessoas, para que o negro, por exemplo, que foi liberto pela princesa Isabel, mas que foi jogado à própria sorte, porque nós não tivemos nenhuma política pública para poder fazer com que ele se tornasse cidadão. E aí, depois, a estratégia de embranquecer a população, a mal falada democracia racial. E aí, toda essa situação, como você mesmo colocou, dessa cultura das mucamas. Eu acho que é até um pouco isso, né? Que as mucamas, muitas vezes, elas sofrem ali com o sofrimento dos filhos do patrão e começam a fazer horas extras ali, ficar o tempo todo, morar na casa do patrão, a partir do momento que começa a ser tratado. Não, ele não estava explorando, porque eu passei, a pessoa acha que passa a fazer parte da família, continua, não senta na mesa para comer com o patrão, ela continua comendo na cozinha, mas ela se sente parte da família, porque ela passa a partilhar de tudo que acontece, passa a vivenciar a vida e se colocando disponível ali 24 horas. Foi assim muito construída a nossa história. Aí eu queria que, né, nesse bojo que eu acabei de colocar aqui, só antes aqui, porque tem umas contribuições aqui, para não deixar passar batido, antes de passar a bola para você, José Anselmo, Ana Pitangas, entrando aí, e o Marcos colocando aqui, ó. Seja bem-vinda. E o Marcos aqui, eu brinco que ele é o nosso William Bonner da Regional Norte, que ele tem um jornalzinho Comunidade em Ação. Ele diz que ele está escrevendo aí que tem um ditado italiano: de água benta e dinheiro público, todo mundo quer um pouco. Ilustrando aquela questão que você falou, né? Então, boas aí, Dalvite. Vou deixar que você dê largada aí para você falar com a gente. Eu duvido que tenha água benta. Né? Antes de responder a pergunta do nosso tema, para não esquecer a 64, opa, desculpa, pode falar. Mas quanto tempo você quer que eu fale? Se você quiser 1 minuto, eu falo em 1 minuto. Se você quiser em 1 hora, eu falo em 1 hora. Não, tá. Eu estou dizendo o seguinte, que estou te pedindo desculpa, porque eu te interrompi, acho que você estava comentando
o comentário do Marcos, né? Uhum. Pode falar. Não, não, não. Eu digo assim, o comentário do Marcos é legítimo e é interessante. Mas eu diria só o seguinte, que eu duvido que o diabo queira água benta. Né? O dinheiro público ele quer todo. Água benta talvez não, mas o ditado é correto, né? Ah, é correto, mas é uma coisa que eu falo para todo mundo. É como todo ditado popular, ele também é bastante conservador, né? Mas aí eu perguntei para você também, você quer que eu fale em 1 minuto ou você quer que eu fale em 1 hora? Talvez nosso tempo aqui no Instagram, para a gente deixar ele gravado, é de Sim. no máximo 1 hora, né, de live. Não, então Porque, vamos falar um pouquinho para o pessoal poder perguntar. tá, isso. Então, ótimo. Aí eu quero então que você, antes de responder a pergunta do nosso tema aí, para não esquecer 64, aí vamos falar, contextualizar 64, né? Dentro desses Sim, apontamentos que eu fiz. Aí é com vamos lá você. então. Vamos lá então. Quando chegou em Pernambuco a notícia do golpe de 64, né, chegou, imagino que tenha chegado pelo rádio, pelo telefone, o governador de Pernambuco na época era o Miguel Arraes, do PSB, né, bisavô do atual prefeito de Recife, lá, o João Campos, né? É. E o Miguel Arraes perguntou de volta, né, quem deu o golpe? Né? E a pergunta dele era bastante pertinente. Por que que era bastante pertinente? Porque nós vivíamos naquela época uma situação, como eu vinha dizendo, que a esquerda também estava em condições políticas de fazer uma reviravolta na política brasileira. Também estava nas mesmas condições. E é justamente por ver que a esquerda estava nessas condições que o Exército, visto como cidadão perfeito, cidadão de bem e outras expressões que os militares adoram carregar para si, deram o golpe militar em 64, partindo daqui de Belo Horizonte com o governador Magalhães Pinto. E aí nós temos que lembrar, é um golpe civil-militar, né? Então ele não é um golpe em que só os militares tomam o poder e mandam todos os civis para casa, coisa parecida. É um golpe que contou com a colaboração de praticamente toda a elite burocrática, empresarial brasileira. Né? Então, isso era 64. Nós temos que lembrar o seguinte, o que era um pouco antes de 64, só para contextualizar. A gente estava vivendo um momento de muita novidade. Então, por exemplo, quem quiser, basta ver lá, Bossa Nova, olha o nome que interessante, Bossa Nova, né? O cinema novo. Né? Então, apesar de estar no Rio de Janeiro, apesar de estar em São Paulo, apesar de estar aqui em Minas Gerais, essas novidades, esse processo de atualização, a gente estava caminhando diante de novidades. Era um Brasil diferente. E era um Brasil diferente que foi construído a partir de uma Constituição, a de 1946, que, diferentemente de todas as demais constituições que o Brasil havia tido até esse momento, era uma Constituição bastante progressista, para frente. Né? Se a gente voltar um pouquinho na história, vai perceber que a Constituição de 46, na Constituinte, na Assembleia Constituinte, nós tínhamos Jorge Amado, do Partido Comunista Brasileiro, tínhamos Luiz Carlos Prestes. Então, nós tínhamos praticamente não, uma parte significativa daqueles deputados era do Partido Comunista Brasileiro, era do Partido Socialista Brasileiro, obviamente não esse PSB que está aí hoje, tá? Então, para quem está nos ouvindo, esse PSB de hoje é totalmente diferente daquele PSB desse período. Então, nós tínhamos um movimento popular na década de 50, com Juscelino Kubitschek na presidência, né, o Brasil vai ter, então, também um boom de venda de produtos que a classe um pouco, não era nem o pobre miserável, mas também não era uma classe média ainda, né? Mas que teve, então, condições de adquirir a linha branca, adquirir automóveis, né? Os automóveis passaram a ser fabricados no Brasil,
o emprego com a construção de Brasília, que é outra grande novidade do período. Então, assim, o país estava bombando depois da Segunda Guerra Mundial, acompanhando bem o ritmo que os países europeus estavam caminhando, né, o plano Marshall, muito investimento, os europeus também estavam crescendo, o Brasil também estava crescendo. Esse espírito empreendedor do Juscelino acaba trazendo bastante dinheiro para cá. Obviamente, nós estamos pagando o custo disso até hoje, porque trouxe dinheiro de uma forma que foi também inflacionando o país, né? Então, estava tudo muito novo. E no meio dessa novidade que está acontecendo no Brasil, vai acontecer também, nós temos que pensar também, nós estamos pensando desde 46, ao mesmo tempo que acontece uma Constituição que renova o Brasil, revigora o Brasil, dá muito mais democracia para o Brasil, né? Era um momento extremamente democrático, obviamente, nós estamos falando isso aqui comparando com os períodos anteriores, e obviamente com o período pós-64. O momento democrático só foi superado a partir de 85. Né? Nós temos também dois grandes movimentos na história mundial que também vão impactar esse momento. Né? E aí nós vamos falar do outro lado. Nós falamos do lado capitalista, em que o Brasil entrou nessa esteira e caminhou bem, tudo muito novo, como eu falei, cinema novo, Brasília, Bossa Nova, acesso a bens de consumo durável, essa série de coisas. Mas tivemos também a Revolução Chinesa, que impactou sobremaneira o mundo, e mais perto de nós, tivemos em 59 a Revolução Cubana. Né? Então, o que é que fez a Revolução Cubana? Ela praticamente acendeu, né? Deu mais força, deu mais gás, digamos assim, para a esquerda brasileira. Né? Quer dizer, veja só, o Partido Comunista, então, mesmo sendo posto na clandestinidade imediatamente após a Constituinte, pouca gente deve saber, mas houve um pacto em Petrópolis, quando os Estados Unidos chamou em Petrópolis todos os países latino-americanos e fez-se um pacto contra o comunismo. Então, logo depois, o Partido Comunista também entrou na clandestinidade. Mas o Partido Comunista, obviamente, percebeu que os ares também estavam bons. A China fechada, mas com boas notícias. A União Soviética ainda persistia bastante, um exemplo de comunismo que derrotou o nazismo, né, do lado de lá da Berlim. E logo depois a Revolução Cubana em 59. Ou seja, a esquerda também embarcou na ideia, embarcou não, né? Avivou no seu coração o fogo da revolução, acreditando que, olha, também é possível alguma coisa. Mas a esquerda, naquele momento, resolveu caminhar por um lado mais, digamos assim, muito revolucionário, na minha opinião, mas mais trabalhoso, demandava tempo. Então, nesse período também foram criadas as ligas camponesas do Nordeste, que reviram praticamente, reviraram o Brasil de perna para o ar com a ideia de reforma agrária. E na parte das cidades, nos centros urbanos, a União Nacional de Estudantes, que começou com os CPCs, os Centros Populares de Cultura. Então, veja só, no meio dos pobres, nós tínhamos as ligas camponesas do interior, trabalhando com os camponeses, com a ideia de reforma agrária, mas também com a ideia de cultura, né? E nos centros urbanos, os estudantes, o Partido Comunista e os estudantes, o Partido Socialista Brasileiro também, né? E os estudantes todos fazendo todo um movimento cultural nas periferias, saindo das universidades e indo para as periferias. Há uma pressão muito grande, principalmente porque, mesmo não vindo uma reforma universitária com João Goulart, mas houve uma reforma no ensino médio que acabou pressionando um pouco as universidades, fazendo com que entrasse muito, muito jovem de uma classe não a elite, mas ainda não eram os pobres. Esses meninos também entram na universidade e vão também contribuir nessa pressão. Então, na verdade, quando o quando o Miguel Arraes pergunta quem deu o golpe, é porque você tinha clima para qualquer um dos dois lados dar um golpe. Né? Mas então, o que é que provocou esse golpe da parte dos militares?
da parte dos burocratas, da elite empresarial e dos militares. Bom, primeiro, obviamente, foi o descompasso, ou vamos dizer assim, não é bem descompasso, como é que eu poderia dizer assim? A doideira que foi o governo João Goulart. Né? Veja só, um governo extremamente moralista, conservador, que fez com que boa parte da população desse aí o voto, né? Desse aí o voto em 60. Ele assume o poder, mas logo ele percebe que ele não tem mais condições de dirigir o país, renuncia. Nesse momento, aliás, antes da renúncia, o que que ele provoca, o que que ele vai fazer que provoca, ao mesmo tempo, deixa a esquerda feliz, vamos dizer assim, mas acaba provocando também a elite. Ele vai condecorar o Che Guevara com a principal ordem do Brasil, que é a Ordem do Cruzeiro, que é uma honraria que você dá para muito pouca gente, mas pouca gente mesmo. Né? Um reconhecimento de alguma coisa muito grandiosa feita para a humanidade, a Ordem do Cruzeiro. Então, primeiro vai condecorar o Che Guevara. Então, o que a elite brasileira, o empresariado brasileiro fez? Foi a primeira antena. Segunda antena, João Goulart vai visitar a China. Né? Opa, subiu a outra antena. As sinalizações que estavam tendo, obviamente, só condecorar Che Guevara e só ir à China, não explica nada. Obviamente, o que explica é o que eu falei no momento anterior. É um movimento da esquerda no interior, com as ligas camponesas, no espaço urbano com os CPCs. Né? Não podemos esquecer também que, junto com as ligas camponesas, caminhava o movimento de educação de base da Igreja Católica, né? Alfabetizando as pessoas, desenvolvendo ali... ainda não chamávamos naquela época de teologia da libertação. Não é uma época da teologia da libertação, mas já era um embrião, já estava começando ali alguma coisa nesse sentido. Não podemos esquecer também que a Igreja Protestante fez um trabalho muito bom nesse sentido também, principalmente os metodistas. Não estamos fazendo a paz, estamos falando de protestantes, mas, como eu diria assim, não são conservadores, assim, mais tradicionais, essa que é a palavra. Né? Porque tradicional não quer dizer conservador. Então, mas esses dois momentos foram bastante significativos. O presidente condecora Che Guevara, um dos dias da Revolução Cubana, né, que tinha caído, obviamente, no agrado de toda a esquerda brasileira, toda a esquerda mundial. Né? Aquela esperança assim, que acendeu fortemente. E, obviamente, o João Goulart está na China. Está na China. Mas, então, assim, nós chegamos nesse momento de março de 64 num clima de tensão muito alto. Né? Clima de tensão muito alto. E pouco antes, o que acontece? Olha, pouco antes não. Você tem nesse período todo aí de instabilidade, né? O João Goulart volta para o Brasil. Nós tivemos aquele período parlamentarista com o Tancredo ali servindo de o band-aid da institucionalidade, né? Então, tem aí o Tancredo Neves, funciona como esse tampão aí, esse primeiro-ministro tampão. O povo devolve o poder para Jânio Quadros, e Jânio Quadros, tão fortalecido com esse, digamos, com esse apoio, vai, obviamente, buscar fazer as reformas de base. E o que eram essas reformas de base? Poderia se fazer qualquer uma reforma no Brasil. Né? Qualquer uma que se quisesse fazer, poderia fazer. Menos aquela que você mexe no capital. Se mexer no capital é um problema. E uma das reformas que João Goulart propôs era a reforma bancária. Né? Poderia fazer reforma universitária, poderia fazer reforma agrária, poderia fazer qualquer outra coisa. Principalmente que naquela época o Brasil ainda não era um grande vendedor de commodity agrícola. Né? A tecnologia ainda não tinha chegado no campo. Né? O Brasil já tinha muito latifúndio, essa coisa toda, então não é à toa que a reforma agrária a luta vem desde aquele momento. Aliás, a luta vem desde a abolição da escravatura, que vem a luta pela reforma agrária, mas o Brasil ainda não tinha... O campo brasileiro ainda não era um campo 100% capitalista. Tanto que boa parte da nossa população ainda vivia na área rural.
né? Mas o que acontece? João Goulart vai mexer justamente no o que vai ser o grande desespero, vai ser justamente isso, quer dizer, a reforma bancária, que vai impedir, quer dizer, a pretensão é que o lucro, né, das grandes empresas que passavam pelos bancos, o lucro dos grandes bancos, pagasse um imposto mais alto aqui no Brasil. Ou seja, não virasse esse lugar, tirasse do Brasil essa condição de país abençoado, onde todo mundo mete a mão, né? Assim, controlar um pouco essa saída de capital. Isso, então, foi uma das coisas que mais mexeu na cabeça do empresariado. E aí o empresariado chamou todas as aspas que você pode imaginar, chamou então os militares para darem o golpe. Mas, obviamente, né, a mão militar é a mão que carregou o revólver. Só isso. A mão carregou o revólver. A pretensão dos militares naquela época, uma pretensão muito tosca, vamos dizer assim, né? Era, e a propaganda deles na época dizia isso: nós vamos consertar o país e devolver, né, para as eleições já em 64, para que o presidente tomasse posse em 65. Então, a pretensão era que os próprios militares fizeram a propaganda de que eles ficariam pouquíssimo tempo no poder, que eles estavam ali funcionando como uma espécie de freio de arrumação, né, como se o Brasil precisasse ser arrumado daquela maneira, né? Mas eles queriam passar a ideia de que eles seriam isso. Mas é como diz o Tancredo Neves, né? Foi mordido pela mosca azul do poder. Então, quando o sujeito é mordido pela mosca azul do poder, ele não quer largar o poder nunca, né? E aí, então foi isso que o Partido Militar, que hoje já pode chamar de Partido Militar, fez, né? Ficou no poder. E eu ouso dizer, eu sempre defendi também essa ideia, que, na verdade, o regime militar terminou no governo Sarney, né? 90, né? Porque o regime militar, em 85 você tem a troca, entra um presidente civil, que é o Sarney, que vai sair, vai entregar a faixa para o Collor de Mello, mas o Sarney ele é uma cria do próprio regime militar, né? O regime militar, como aceitaria o Tancredo, né? Porque os militares e na época lá, a Arena, eles fizeram aquilo que a gente pode chamar do melhor acordo do mundo, né? O melhor acordo do mundo, que eu chamo, é a lei da anistia de 1979, né? É uma lei em que os militares pegaram para si a ideia que a esquerda tinha colocado, uma anistia ampla, geral e restrita, né? Então, anistia ampla, geral e restrita significa o quê? Não, eu não vou punir ninguém da esquerda que assaltou o banco, mas também não vou punir militares, né? Então, esse grande acordo que foi a anistia de 79, que acabou gerando depois o Pacto da Nova República, eu costumo dizer que foi o grande ganho que os militares impuseram ao Brasil. Tanto que nenhum militar foi julgado, nenhum militar foi para a cadeia, nenhum militar sofreu com nenhum tipo de punição, né? Não teve problema com salário, não teve problema com aposentadoria forçada, não teve nada disso. Justamente por quê? Porque fizeram esse grande acordo para, então, deixar o regime na mão da elite empresarial, né? Que é o que aconteceu com o Sarney e logo depois com o Fernando Collor de Mello. Então, assim, grosso modo, esse período militar é basicamente isso aí, né? Então, ele começa com essa dúvida, né? Quem deu o golpe, que tinha condições dos dois lados dar o golpe, e quem deu, então, foram os militares e os empresários brasileiros. Por isso a gente fala de um golpe civil-militar. Bom, então aí vem outra questão. Qual que é a outra questão? Que é uma questão que está diretamente ligada ao poder, né? Eu gosto muito de contar, eu não vou me lembrar agora o nome do filme, né? Mas geralmente toda situação, isso é muito comum em filmes. Quando o poder é questionado, né? Esse é um filme que um grupo grande de judeus estava atravessando uma floresta para poder fugir de Hitler, né? Fugir dos nazistas. E no meio da floresta o grupo começa a entrar, há uma dissidência, né? O líder está meio adoecido, há uma dissidência, e aí o líder chama o dissidente para conversar na frente de todo mundo.
Né? E quando o dissidente chega para conversar, o líder arranca a pistola e dá no meio da cara dele. Pronto, acabou a dissidência. Né? O que eu gosto muito de falar com isso para as pessoas é que as relações de poder é exatamente isso. O poder não admite oposição. Né? E a diferença da democracia é justamente isso. Quer dizer, a democracia só existe porque existe oposição. Né? O poder democrático admite a oposição. Mas nenhum outro tipo de poder, né? Aliás, o poder democrático também não admite a oposição. Mas a diferença é que o poder democrático ele não mata fisicamente o opositor. Né? Ele tenta matar o opositor de outras formas. Ele tenta matar o opositor, obviamente, nas urnas, na eleição. Mas numa situação fora do regime democrático, o que faz a pessoa que tem o poder? Ela quer aniquilar o outro fisicamente. Né? Então, por exemplo, foi isso que o regime militar fez. Começou, então, a partir de 69, com o famoso AI-5, que Jair Bolsonaro faz questão de reviver, de relembrar o tempo todo, querendo um novo AI-5, o que ele está tentando mostrar para a esquerda é que ele também é capaz de pegar todo mundo e fazer aquilo que ele já prometeu lá na campanha dele, matar todo mundo, né? Matar uns 30 mil, né? Se bem que agora não precisa matar Fernando Henrique, porque Fernando Henrique está mais à direita dele do que se pode imaginar. Né? Mas a ideia dele é essa mesmo. Quer dizer, agora ele já matou 330 mil, já matou 11 vezes mais, né? Mas a ideia de quem está no poder, a ideia de quem ascende ao poder, é exatamente essa, é aniquilar o outro. Então o regime militar começou, de certo modo, convivendo com a esquerda, de certo modo, poupando vidas. O que eu chamaria de poupando vidas? Porque não quer dizer que a regime militar é bom, não, viu, gente? Foi fazendo uma cassação aqui, mandava um deputado para casa, mandava um juiz, aposentava um professor. Né? Então, caminhava assim, muito desse jeito. Mas quando a esquerda começa a pressionar mais, então você solta o AI-5, o famoso ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 69, né? A gente não esquece essa data nunca, por uma série de motivos. E um dos motivos, infelizmente, é esse, né? 3 de dezembro de 69. O outro motivo é um motivo muito bacana, viu, gente? É o nascimento de Luiz Gonzaga. O rei do Baião nasceu dia 13 de dezembro também. Então, a gente pode lembrar o 13 de dezembro por vários motivos. E é o dia de Santa Luzia. Para quem mora em Santa Luzia, parabéns para Santa Luzia, né? Mas o 13 de dezembro que fica para hoje, nessa conversa sobre o regime militar, é isso. É o AI-5. E o AI-5 é o endurecimento do regime. Por que o endurecimento do regime? Vamos tentar entender isso aqui um pouquinho. Aí, só um parênteses, Dalvite. Sim, um parênteses. Muitos dizem que o 68 é que teria sido o golpe militar, de fato. Né? É o golpe dentro do golpe, né? 64 foi o golpe civil-militar. Aí, em 68, que vai ser, de fato, a tomada dos militares. Né? E eu aproveito a deixa aqui só para registrar algumas entradas aqui de pessoas que estão prestigiando. Perfeito. Tá, só para dar uma pausa, enquanto você toma água aí, Rebeca, Petra, Ellen, família Esmeraldina aí presente. Vitor, Jailson, Vinícius, Vivi, Adelina está aí também tá te prestigiando. Esse povo adora o meu amigo João, lá de Manaus, também está aí prestigiando a gente. Né? Que beleza, tá vendo aí, ó? Manaus é do Pazuello. A pena, mas tudo bem. Tem muita gente boa em Manaus. Tem mais gente boa em Manaus do que a Pazuello para infernizar a gente. É da turma lá da luta mesmo. Então, quando se fala de 69, né? 68, 69, né? 68, o Leni Ventura escreveu um livro muito interessante chamado dizendo que 68 é o ano que não acabou, né? E, de fato, o ano de 68 no mundo inteiro foi a panela de pressão explodiu em 68. Né? A panela de pressão explodiu em 68. Então, o que aconteceu em 68? O mundo inteiro, a juventude em peso foi para a rua. Né? Paris, Vietnã, Pequim, México, Estados Unidos, Lima, no Peru. Então, assim, 68 foi um ano Praga, né, na Tchecoslováquia. Então, em 68 foi um ano que a juventude inteira estava na rua, praticamente
o nosso otimismo manda dizer que a juventude inteira estava na rua protestando, o mundo inteiro, né? Mas questionando justamente valores, questionando autoridades, questionando tudo que tinha pela frente. E a resposta do regime brasileiro a essa juventude, não podemos esquecer que a UNE era extremamente forte, foi procurada, caçada, esse tipo de coisa, teve seu prédio incendiado no Rio de Janeiro, né, para poder acabar com o movimento estudantil, mas em 68 tem aquela história do Edson, do estudante Edson, não vou lembrar agora o nome dele, Edson, Luiz. Edson Luiz, isso, só Edson lembrava Luiz. do... Pois é, que foi infelizmente assassinado dentro do calabouço, né? E aquilo ali, É. então, foi gerando, foi aumentando cada vez mais a tensão. Então, quer dizer, o mundo também estava questionando uma série de coisas. Mas o regime militar só vai dar resposta em 69, com o AI-5. Mas o que está acontecendo, só para a gente entender direitinho essa questão do endurecimento? Primeiro, os militares perderam o time. Né? Eles disseram que iam ficar no poder um pouquinho, depois iam fazer a transição para a democracia e iam de volta para os quartéis. Não fizeram. Foram se acostumando com a ideia e foram ficando até mais tarde. Né? Mais tarde, a juventude inteira na rua, e eles vão dar a resposta em 68. Então, vamos só para a gente tentar, só para a gente entender bem essa resposta. O próprio Exército, ele era e é até hoje bastante dividido também. Ele não é uma instituição unida, coesa, né? Ele não é um monobloco. Ainda bem, né? Ainda bem. Então, o que acontece? Você tinha no Exército dois grupos. A chamada linha dura, cujo comandante era o general Médici, né? E você tinha a linha que era chamada, apelidada de Sorbonne, era a Sorbonne, cujo líder que ainda estava na ativa era o general Orlando Geisel. General Orlando Geisel, confundido com o irmão Ernesto. Né? O general Orlando Geisel estava na ativa, dentro do Exército. Né? E por que era chamada a linha da Sorbonne? Primeiro, esse pessoal da linha dura era o pessoal que tinha sido feito, era um pouco o que a gente chama no Exército de taifeiro. Né? Era o cara que é feito ali na lida. Né? Apesar de que o Brasil não teve guerra nenhuma para se fazer nenhum soldado, pelo menos no século XX. Né? Então, era aquele sujeito que ele vinha subindo de posto, devagarinho, com o tempo, por exemplo. E quanto que esse pessoal da Sorbonne, né, para quem não sabe, né, mas o próprio general Ernesto Geisel, eu não me lembro se aconteceu com Orlando, mas o general Ernesto Geisel, a turma dele, foi estudar em West Point, nos Estados Unidos, né, durante a guerra. Já a Segunda Guerra Mundial. E assim que terminou a guerra, eles foram estudar em Sorbonne, em Paris. Né? Ou seja, era um pessoal, digamos assim, muito mais afeito, menos afeito às armas e mais afeito a evitar a guerra. A primeira função do soldado é evitar a guerra, não fazer a guerra. Né? Esse grupo ele entrou em choque em 69. Entrou em choque porque a linha dura resolveu, né, endurecer de vez. Inclusive, essa linha dura endureceu com o pessoal da Sorbonne. Ou seja, o Exército fez também um movimento autofágico de punir muitos militares dentro do próprio Exército. Né? Haja vista o nome mais célebre, né? Carlos Lamarck. Era um capitão do Exército que foi caçado e morto, sabe-se lá com quantos tiros de metralhadora no interior da Bahia. Né? Então, o Exército também começou a caçar dentro do próprio Exército. Mas o movimento todo vai endurecer, e aí o general Médici chega ao poder. E aí, no governo do general Médici, todo e qualquer tipo de barbaridade que você puder imaginar aconteceram com as pessoas. Né? Torturas de vários tipos, psicológicas, físicas, em praticamente todos os lugares. Onde você tinha um quartel do Exército, era praticamente um centro de tortura ou uma referência para tal. Né? Então, o grande problema que se via era justamente esse. O Exército não deu conta de se controlar, né? E isso vai até o maio de 1980, quando aquele sargento lá, quando a bomba estoura no colo do sargento lá, que queria explodir o 1º de maio com o Chico Buarque, a MPB inteira lá no palco, né? Isso já é 1980, né? E a linha da Sorbonne vai então se retirar
desse comando. Quem da Sorbonne vai ficar nesse comando é apenas o general Orlando Geisel. Ele deixou claro que ele não seria aposentado, ele não iria para a reserva, não estava na hora, né? Mas o irmão dele, que era apenas coronel do Exército, né? O Geisel ainda era coronel, o Golbery também era coronel, esses preferiram ir para a reserva. E quando você vai para a reserva na Força Militar, você vai com uma patente acima. Por isso, então, que ele é chamado de general, tanto o Geisel quanto o Golbery. Mas o Orlando Geisel, então, no governo Médici, articula para fazer com que o Geisel tomasse o poder, chegasse ao governo, para então dar uma aliviada e, de fato, devolver o poder aos civis. Nesse momento, o que o Exército faz? O Exército está indo controlando essa saída do regime militar. Estão costurando aqui, costurando ali, costurando acolá. E é fruto dessa saída devagar, sem pressa, que vai surgir a lei da anistia em 79. Né? Ampla, geral e restrita. Aquele acordão, como eu falei um pouco tempo antes. Então, assim, esse recrudescimento aí, que vai ser o período chamado anos de chumbo, né? Os anos de chumbo, serão anos assim, de caça mesmo, caça com cedilha, né? Se antes você tinha uma caça contra o exército, caça o deputado, caça o juiz, caça o professor, agora não, agora você tem um processo de guerra mesmo, guerra aberta, né? É de caça com cedilha, de botar a arma do lado e sair procurando. Então, por exemplo, esse é um período terrível, até para a gente que era menino, né? E qualquer coisinha, a polícia estava chegando e querendo saber o que você tinha, se você era estudante, se você não era, se você tinha caderno para provar que era estudante, se não, você tinha que ter carteira de trabalho assinada, se não fosse, só a carteira de trabalho não está assinada, é vagabundo, né? Essa série de coisas. Então, eu cheguei no Exército em 80, eu não queria declarar a minha profissão, porque me falaram que, dependendo da profissão, você pega, né? Aí eu falei que eu era estudante, né? Aí o capitão Pigou me deu um belo tapa na orelha e falou assim, eu gosto de estudante, porque todo estudante é comunista. Então, né? Então, assim, já fui estreando com um tapa na orelha, né? Mas aí, quando eu percebi que não ia ter jeito, de que eu ia acabar pegando eu falei que eu era datilógrafo. Então, pelo menos, eu servi num lugar como datilógrafo. Então, muito mais que ninguém sabe o que é isso hoje, né? A meninada não sabe o que é isso. Mas, na época, era um cara, eu sabia uma máquina muito da prefeitura, graças à datilografia. Eu tinha tudo isso. Então, assim, foi um período, assim, experiência pessoal minha é muito pouca, porque, obviamente, eu nasci em 61, né? Nasci em 61. Então, agora, recentemente, quando o pessoal votou muito em Bolsonaro, eu sempre falava para as pessoas, não podemos condenar esse pessoal que está aí. Eles nunca passaram por uma experiência. Nunca passaram por uma experiência. Né? Então, a gente ouve relatos de pessoas que passaram por essa experiência, são relatos que, de fato, comovem a gente, enraivecem a gente, por saber que o Estado, né? Quer dizer, o Estado, alguém que você delegou a função para te proteger, né? Te proteger. Faz uma barbaridade dessa, um absurdo, né? Hoje mesmo eu estava comentando aqui em casa, dizendo assim, acho que para mim, na minha opinião, o que vai ser mais aviltante nessa história do Bolsonaro, obviamente não estou desconhecendo a quantidade de mortes que está fazendo, que está provocando nada disso, mas se esse cara chegar ao poder, chegar ao final, aliás, chegar ao final do mandato dele, e nós ainda tivemos que bancar para ele uma aposentadoria vitalícia, porque os ex-presidentes têm direito a isso, né? Uma aposentadoria vitalícia, e ainda bancar mais 8 seguranças para ele. Ou seja, para o resto da vida. Nós vamos ter que ficar pagando o bem bom desse cara até o resto da vida dele. Né? Então, assim, quando a gente fala de passar por experiências, é muito isso. Quer dizer, a geração de 40, né, eu estou falando aqui da geração de 1940, 1940, 45, que chegou com 20 e poucos anos, ou chegou adolescente nos anos 60, eles tiveram uma experiência
extremamente dolorosa, muitíssimo dolorosa, né? Então, assim, nós estamos tendo uma experiência muito dolorosa mesmo, por omissão do Estado. Por omissão do Estado. Mas ainda não estamos sendo, digamos assim, caçados nas ruas com as armas igual era naquela época. A gente vê bastante imagens e vê bastante filmes. E, obviamente, eu não desejo para ninguém essa experiência, né? É uma experiência a experiência de uma ditadura, do jeito como foi, não é boa para ninguém. Para ninguém, né? Eu estava aí É passando a algo música. curioso, né? Hoje, só um minuto. Curioso, hoje, numa democracia, as pessoas pedindo a volta da ditadura, né? Porque Então, não passaram pela experiência de uma. exatamente. Né? Não E aí, passaram. Davi, nós temos um probleminha aqui, nós já passamos a 1 hora que eu tinha te falado. Então, nós temos duas opções. Que eu costumo dar 1h15, o Instagram passa batido para a gente deixar gravado. Né? Então, nós teríamos que fazer aí um resumão em 10 minutos, ou se você achar melhor, a gente pode encerrar e voltar de novo. Né? Mas eu, se bem que eu creio. Talvez aí eu não sei se peça alguma questão do pessoal aí, o pessoal quiser fazer alguma questão, talvez fosse mais interessante, porque isso já foi um resumão bacana. que a gente fala em duas partes. Né? O que obviamente não impede ninguém de ler. Vai ler, gente. Ler é bom. Ler faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde. Se alguém tiver alguma questão, a gente responde alguma questão. Quem sabe? Tá. Tem algum aí? Opa, olha aí o caminho. Só citar aí algumas pessoas que entraram e depois estão prestigiando a gente, enquanto alguém pensa aí se tem alguma questão a colocar para a gente. Lucas Araújo participando aí conosco, Ronan, meu aluno, o professor Flávio Moura, Flavinho de Matemática, não sei se você lembra, o filho do seu Oscar, gente boa pra caramba. O Marcos está lembrando, na hora que você falou, ele está daquele incidente lá com os artistas, foi o atentado do Rio Centro, ele está observando aqui. E ele pediu também para dar uma informação de primeira mão para um bom jornalista que ele que a prefeitura acabou de anunciar que encerrando os 69 anos agora, quinta e sexta, já vai começar a vacinar o pessoal de 67 e 68 anos. Tô na fila. Dona Esmeralda, que eu vi que já tem 80, já vacinou, né? Está lá vacinadinha, né? Legal. Se a gente morasse em Londres, estava com 30 anos, já estava vacinado. Né? Tem mais gente aí, Salinha, Fred, Yasmin, Graça Rochada, Ziara, Denise Malaquias, pedindo torcendo para ela, e a Ana Pitangas aí, que você saudou, tá me lembrando aí que ela é minha colega no Tiradentes. Né? Tamo junto. Azar vocês dois. Mas a sorte. Deixa eu só falar uma questão. Você colocou uma música aí do Zé Martins, uma velha. Mas tem uma música que eu acho extremamente significativa, porque eu, quando vou trabalhar com meus estudantes, meus alunos, sobre esse período, olha, sobre qualquer período da história, eu acho extremamente importante a sensação. Você sentiu alguma coisa. Então, por exemplo, essa música é uma música do Taiguara. Taiguara é um tenor na mão do regime militar. Então, se você quiser colocar, ela chama-se Hoje. Né? É uma música do Taiguara. Hoje, Taiguara. E eu acho interessante, fantástico nessa música, que o artista tem essa vantagem. Ele capta bem o sentimento, a sensação. Então, o Taiguara, nessa época, era um jovem, né? Devia ter por volta de 30 anos, se não for menos, quando ele fez essa música. Então, assim, a letra é um primor, na minha opinião. Né? Ele está falando então do tempo dele, presente, né? Então, ele fala assim, hoje, em meu corpo, né, trago... você vai colocar para ouvir? Perfeito. Já está tocando.
não fez. Acho que, enquanto isso, o pessoal vai pensando, se tiver alguma questão, a gente faz. Senão, vai cair essa ligação daqui a pouco e pronto. Trago olhar imagens distorcidas, cores, viagens, mãos desconhecidas, trazem a lua. E David, eu já tenho uma questão que talvez seria uma questão que poderia a gente talvez até encerrar com ela, se não tiverem outros, que é esse fato recente aí da discussão do Exército como compreendido agora, né, como uma força de Estado e não de governo, e aí a reação dos ministros, aí, a saída do ministro da Defesa, e junto aí com a entrega dos cargos aí do comandante da Aeronáutica, do Exército, da Marinha, que não quiseram se enquadrar aos ditames aí do Bolsonaro, que queria controlar as Forças Armadas. E, ao mesmo tempo, o Centrão, que até ouvi um comentário da Rita Mundim na Itatiaia hoje, que ela dizia que o mercado não entrou em polvorosa porque o mercado fez a leitura de que o Centrão enquadrou o Bolsonaro aí nessa história, então que a coisa estaria sob controle. Eu queria que você... Mas tem uma outra questão colocada aqui, ó. A queda, comentando que foi esclarecedor, e nos assusta saber que quem usa o direito à manifestação adquirido pela democracia para pedir a volta da ditadura. Um comentário. E o... Nossa, eu tenho outro apoio isso aqui. Isso aqui não sobe. E o Marcos colocou aqui uma questão das aposentadorias do ex-presidente. Confirmou que o presidente que recebe pensão vitalícia foi Fernando Henrique. Não, eu acho que todos recebem, né? Eles, os ex, hoje são verbos de representação, além dos agentes de segurança da Polícia Federal. É só comentários, né? Aí a pergunta mesmo é que eu estou te colocando aí. Para a gente poder, de repente, fechar essa nossa conversa, apostando que nós vamos marcar outra em breve. Podemos marcar outra sim, mas veja só. Militares. Todo mundo saiu, né? Ninguém quer ficar lá com o ministro Bolsonaro, essa coisa toda, aí sinalizando que não queremos compactuar de um golpe que vem aí. A leitura que se faz é essa. Vem aí um golpe e nós não queremos compactuar com o que está posto. Mas veja bem, só se deve acreditar o dia que esse exército, então, virar e falar assim, vamos fazer uma grande reforma do exército e vamos para a fronteira. O que a gente fala aí para a fronteira? Gente, desde o Império Romano, o lugar de exército é na fronteira. O lugar de exército não é na cidade. O exército que está na cidade quer fazer política o tempo todo. Né? No Peru, o exército era, não sei como é que está hoje, lá, mas até a década de 70, o exército era um partido político. O cara quisesse chegar a presidente, entrava para o exército, e chegava a general, ele virava presidente. Né? Então, assim, o Brasil está caminhando para essa situação também. O cara quer ser alguma coisa, entra para... Veja a quantidade de militares, o batalhão de delegados, que tem no Congresso, tem na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, que tem na Assembleia, né? Militares, ex-militares, essas coisas. Então, a primeira coisa que tem que se pensar é isso, quer dizer, os 3 estão saindo, eles estão levando os outros 10 mil que trabalham nas instâncias menores. O exército inteiro está saindo para dizer assim, não, isso aqui não é conosco, erramos e tentamos mostrar. Não, o que vai haver é essa mesma troca. Né? O cara afirma lá que na saída dele que não vai compactuar com isso, mas quem vem vai compactuar? Quem vem vai ficar obedecendo o Bolsonaro o tempo todo? Então, assim, o que nós temos que lutar, né, no nosso país é justamente por algumas coisas que são fundamentais. Uma delas, né, opinião só minha não, porque quem defende isso também é o Zé Genuíno do PT,
Assim, o lugar do Exército é lá na fronteira. O lugar da Marinha é dentro do mar. O lugar da Aeronáutica é na base aérea. Pronto. Ah, eu quero ser candidato. Então você sai, faz uma quarentena, né, que eu particularmente, defendo uma quarentena de 8 anos. Ele tem que ficar 8 anos fora do poder, longe mesmo da Força Armada, longe de tudo, se reintegrar à vida civil, para então ser candidato a alguma coisa. Né? Então, assim, o que acontece com essa debandada aí é que essas pessoas, infelizmente, nós estamos falando de indivíduos que não querem compactuar com isso. Mas a Força Armada, eu tenho lá minhas dúvidas. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro, nesse ponto, ele é bastante esperto. Ele se apoia nesse baixo clero das Forças Armadas, é na Polícia Federal, é na Polícia Militar. Esse é que é o pessoal. Então é que eu sempre digo aqui, se a gente quer, de fato, voltar com o país nas mãos, primeiro, você tem que ir bem devagar com esse povo, porque com gente armada, você tem que tomar cuidado. Tem que ir bem devagar. Mas também não pode afrouxar. É deixar bem claro e retirando essa arma deles devagarinho. Né? Retirar o que eu falo é justamente isso, é dizer para o sujeito, olha, você ganha o direito de usar uma arma para defender a população, e não o contrário. Né? Por exemplo, vamos pegar aqui um caso bem típico, o exército norte-americano. Ele não ataca cidadãos americanos em lugar nenhum do mundo, muito menos dentro dos Estados Unidos. O exército francês também não ataca. Quem é que faz esse trabalho interno? Quem faz trabalho interno é a polícia militar. Está a polícia civil. Exército está na fronteira, marinha tem que estar dentro d'água. Pronto, acabou. Se a gente conseguir fazer esse tipo de reforma, a gente desmobiliza esse partido militar que a gente tem hoje. Né? E justamente porque, aqui eu vou dar um toque na questão do conservadorismo, porque nós também acreditamos, botando na nossa cabeça, que o militar é um sujeito incorruptível. Né? O militar é um sujeito acima das paixões, que o militar é o cara. Né? Será que é mesmo? Olha, o regime militar deixou a inflação 10 vezes maior do que quando pegou. O regime militar levou dinheiro que não acaba mais em Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Transamazônia, para citar apenas 3. Foi muito dinheiro embolsado. Né? Vai me falar que ele não teve muita corrupção também. Então, assim, essa ideia do militar como cidadão perfeito, nós temos que começar a desconstruir isso. Né? Desconstruir totalmente. Porque, muitas vezes, olha eu caindo, quem tem que cair é Bolsonaro, eu não. Então, assim, tem que tomar cuidado, tem que colocar na nossa pauta de discussão esse papel dos militares. Porque senão o que vai acontecer? A gente pode até colocar eles de volta no quartel agora, mas daqui a pouco eles voltam. E um dia eles voltam para ficar. Vai ficar 25 anos igual ficaram em 64, 89. Vai ficar, sabe-se lá até quando. Né? E por aí vai. Então, assim, a gente tem que fazer justamente isso. Enquadrar militar, desarmar. Quando se fala desarmar, não se deve desarmar só a população, se deve desarmar a polícia também. Né? Deve desarmar a polícia, polícia civil, polícia militar, né? Guarda municipal. Qual a necessidade desse pessoal andar armado? Nenhuma. Né? Mas se você muito menos o cidadão andar armado, né? Porque aí eu até costumo dizer o seguinte, eu nem digo na lógica de desarmar o militar, mas eu acho que eu tenho que confiar que o militar armado é ele que vai me dar a proteção, não eu com minha arma. Né? Então são debates que a gente precisa de aprofundar muito para não cair nessa. Eu até costumo dizer que, às vezes, o militar que defende o cidadão militar armado, ele está passando o seguinte recado, então eu não sirvo para nada. Né? Porque se eu, cidadão, eu, professor, tenho que andar
e dar aula com a arma na cintura, a proteção do Estado, então, é para quê? Então, a nossa conversa está muito legal, mas eu estou realmente com receio agora do Instagram derrubar a gente. Eu não sei como a gente vai e volta, né? A gente encerra assim, fora Bolsonaro e militar no quartel. E quartel na fronteira. Pronto. E que, como você sugeriu o título, né? A gente não pode nunca esquecer o que foi 64. Exatamente. Nós não vamos comemorar, mas também não vamos esquecer. E é brincadeira voltar agora de novo, né? A Adelina escreveu aqui, Lovitch, o medo maior é a milícia armada. Eu tinha falado das milícias, né? A Ana está dando parabéns para a gente. O Marcos... o Marcos aqui também dando os parabéns pela iniciativa dessa live. Jerus entrando no final, as pessoas que estão entrando no final, eu espero que o Instagram me deixe deixar gravado aí, tá? Mas a intenção é assim que encerrar, eu vou deixar a gravação para que as pessoas que chegaram depois ou que não puderam ver nesse horário possam ver de novo. Então, eu vou encerrar essa live com um gostinho de quero mais, viu? Porque nós vamos ter que marcar outra aí para a gente discutir mais, viu? Foi muito bacana. A gente conversa mais um pouquinho. Tá. Um grande abraço. Dá um beijo na Dona Esmeralda. Infelizmente, eu queria muito poder ter lá abraçado. Um beijo na Esmeralda, eu faço isso. Né? Mas assim, você vai ter mais oportunidade que eu. Então, manda um abraço para ela e para toda a família aí, Martins aí. E, na certeza de que, certeza, né, que era o título do disco do seu irmão, na certeza de que nós vamos conseguir superar esse momento da pandemia. E todo mundo aí, não vamos cuidar, não, viu, gente? Máscara, distanciamento social, e que a vacina venha, que agora a gente consiga deslanchar aí. O Marco já deu aviso que já vai chegar com 67 anos em breve. E vamos indo, se Deus quiser, todo mundo vacinado, todo mundo jacaré. É isso aí. Um abração em todos. Tá. Obrigado aí, grande amigo. Nada, meu cara. Até mais. Tá. Até mais. Até mais. Obrigado a todo mundo que participou. Todos que participaram. Legal. Inter.